gravando. Ótimo. Então, bom dia para todos e todas. Bom dia, Valdemir, Vinícius, que está nos ajudando, Meire, Djalma, Viviane está aqui presente. Bom dia. Bom, nós vamos começar, então. Acho que por enquanto não tem, só estamos nós, do grupo mesmo, da secretaria. Eu fiquei ontem pensando aqui nessa apresentação, estava brincando com a Viviane, que é um pouco da origem do Gênesis aos dias de hoje, né? Acho que é um desafio falar desse panorama histórico, político e conceitual também. Então tem muita coisa. Eu fiz uma seleção, embora a apresentação esteja um pouco extensa, mas eu fiz uma certa seleção, fazendo um recorte principalmente não só por um caminho que eu me sentia mais confortável, mas também que eu acho que tem uma relação mais imediata com o nosso trabalho aqui na Secretaria, né, nesse campo da educação. Tá? Então, o tema aí, como ficou definido, as relações étnico-raciais, um breve panorama histórico, político e conceitual. Acho que é João que está chegando aqui, que é da jornalista. Vamos ver se dá certo essa coisa da apresentação. Então, bom, acho que como é que nós chegamos às ações afirmativas, né? Até para pensar a razão de ser dessa secretaria dentro dessa universidade. Por que nós precisamos de ações afirmativas? Acho que isso é uma questão que vai perpassar a minha apresentação. Bom dia, João, tudo bem? João, né? Isso, não. Vai acompanhar? Vou acompanhar. Ah, legal. Então, o João está chegando aqui, que é um jornalista aqui no campus. Bem-vindo, João. Obrigado, bom dia. Nós estamos lá em São Carlos com a professora Valdemir, secretária-geral, né? A Meire, que é a coordenadora de Inclusão e Direitos Humanos, o Djalma, que está na Secretaria do Apoio, né? E o Vinícius, que é da SEAD, acompanhando o suporte técnico. Né? Bom, então acho que eu vou começar tentando compreender alguns conceitos para pensar na resposta se nós precisamos de ações afirmativas, né? Espero que ao final da apresentação estejamos todos absolutamente convencidos da necessidade dessa secretaria, do seu trabalho. E aí eu vou falar um pouco da história a partir dos seus protagonistas, ou seja, do próprio movimento social negro, e entrar pelas políticas para a população negra, em especial as políticas de ação afirmativas que estão mais na relação com o campo da educação. Isso porque a gente sabe que existem várias outras ações afirmativas que vão para o campo da saúde, do trabalho, enfim, da segurança, mas eu vou focar no campo da educação porque é a relação que a gente tem mais imediata. Bom, então os conceitos, né? Então o conceito de raça, de etnia, de racismo, de discriminação e preconceito. Né? Se eu estiver falando muito rápido, vocês sinalizam, aí eu vou falando um pouco mais devagar. Então, para começar a pensar um pouco a partir dos estudos do professor Kabengele Munanga, né, que é um professor agora, acho que é aposentado da USP, que tem trazido grandes contribuições para essa área. E ele vai lembrar que esse termo da raça, mais no sentido moderno, ele vai ser construído pelo Bernier aí no século XVII, por volta de 1684. E esse conceito, quando ele começa a ser empregado, ele vem, na verdade, do campo da biologia, né? Principalmente da necessidade de classificar determinadas espécies, principalmente as espécies vegetais. Né? Então, lá na biologia tinha sentido, continua fazendo sentido a gente falar de raça,
dentro dessa perspectiva do que a gente chama então de conceito biológico de raça, né? No século XVIII, começa a se desenvolver um outro uso da ideia de raça e que a gente depois vai dizer que essa ideia de raça é falsa quando ela começa a se colocar para os seres humanos, ou seja, essa classificação trazida da biologia, quando ela começa a se colocar para classificar seres humanos, ela já não tem exatamente a mesma função que ela tinha ou tem ainda para o campo da biologia. Então, esse início da ciência moderna, por conta das doutrinas universalistas, vai fazendo com que se desenvolva essa ideia de raça. E no século XIX, essa ideia ela vai se expandir, principalmente com um processo de mundialização da colonização, como o professor Camengele chama, né? Ou seja, nesse processo aí de novas descobertas, de colonizar países como o próprio continente africano, né? Você vai usar essa ciência, entre aspas, que passa a se chamar raciologia, para classificar esses seres humanos e, como a gente vai ver daqui a pouquinho, não só classificar, mas hierarquizar esses seres humanos, né? E aí é que a coisa começa a ficar bem complicada, né? No século XX, principalmente a partir da década de 20, vai se desenvolvendo algo que deriva desse conceito de raça aplicado para os seres humanos, que é o racismo. Então, são relações que vão se estabelecendo a partir dessa referência e que vão estabelecer não só o termo, mas a prática do racismo. Nos anos 30, a gente progride com principalmente aqui no Brasil, com essa ideia do racismo biológico, né? Quando, na verdade, na Europa, principalmente, essa discussão sobre o racismo e o próprio termo raça, o conceito de raça, já começa a ser desmontado, né? Mas a gente vai ver que aí no apogeu do nazismo, a gente vai ter um genocídio racista, de novo apoiado nessa concepção, né? Eu estou passando aqui rápido porque enfim, tem muita coisa, só para a gente ter um pouco desse panorama da história. Bom, mas o que é raça? Raça existe, né? Então, raça, hoje, a gente entende como uma realidade social, política, e não uma realidade biológica, quando estamos nos referindo a essa possibilidade de raças humanas, né? Então, ela é entendida pelo próprio Camengele Munanga como uma categoria social de exclusão. Então, o conceito ele faz sentido enquanto uma realidade social, enquanto uma realidade política e utilizado enquanto um processo de exclusão. Bom, a raça, então, e isso é bastante importante, ela não é uma realidade biológica. Ela só pode ser uma realidade biológica se eu estou falando não de seres humanos, né? Então, eu posso continuar usando esse termo lá no campo da biologia para classificar vegetais, plantas, enfim, mas quando se trata da relação com os seres humanos, não há essa possibilidade de a gente aplicar raça como uma realidade biológica. Cientificamente, então, é um conceito inoperante, tá? Enquanto conceito apoiado na biologia, para explicar a diversidade humana e para dividir ela em raças distantes, né? Então, isso não é real. A classificação desses grupos por raça, ela, além desse processo de classificação, ela vai então também estar associada à hierarquização desses. E aí a questão é, quem é que estabelece essa hierarquização? Né? Quem é que define quem fica no topo e quem fica na base desse processo de hierarquização? Então, nessa discussão sobre quem é que vai definindo esse processo de hierarquização, é que a gente percebe que o uso do conceito. Tá tudo bem? Vocês continuam vendo aí? Por isso ligar. Continuam vendo? Sim, tá.
que a nossa TV aqui apagou. Tá, então tá bom, então continuando. Isso não, Mas acho que ela só vai entrar no modo da tela, né? Que aqui, se a gente também não ficar clicando, ela vai desaparecer. Bom, então, nessa relação, né, de classificação dos grupos por raça e nesse processo de hierarquização, é que a gente percebe que isso está implicado em relações de poder. Né? Quem é que define quem é superior, quem é inferior nesse processo de hierarquização das raças. Né? Então, foi estabelecida uma escala de valores entre essas chamadas raças. Né? Bom, e classificar os seres humanos para quê? Né? Os grupos humanos para quê? E aí, esse processo de classificação, ele parte principalmente dos pesquisadores europeus, né, para justificar, por exemplo, né, dentre outras coisas, a própria colonização, a partilha da África e quem fica com o quê, né, no contexto do continente africano. Então, para justificar e legitimar sistemas de dominação racial, para isso, mais do que para explicar a variabilidade humana. Então, inicialmente, esse processo de classificação e de hierarquização, ele parte de um pressuposto de que existem raças grupos humanos mais desenvolvidos do que outros. Né? E aí está, a partir de que referência você diz isso, você afirma isso. Né? Mas a questão, gradativamente, vai se mostrando não uma necessidade de explicar essa variedade, né, essa variabilidade humana, mas muito mais para justificar e legitimar sistemas de dominação. Né? Então, para justificar que eu vou invadir a África, esquartejar a África, né, e levar o meu processo de civilização para dentro daquele continente. Né? Então, eu tenho que classificar aqueles sujeitos como menos desenvolvidos, menos evoluídos, e eu estou mais evoluído, tenho que ir lá fazer esse processo. Né? Então, o conceito de raça, como nós empregamos hoje, ele já desmontou esses elementos. Então, não se justifica mais. Né? Ou seja, você tem aí mesmo o campo da genética, né? Quando aqui no Brasil começa essa discussão das ações afirmativas, das políticas começam a andar, né? Avançar, você tem uma série de pesquisadores, inclusive da área da genética, que vão discutir se é realmente válido estabelecer essas relações ou não, e vão mapear geneticamente pessoas com diferentes fenótipos, e vão descobrir que não dá para você estabelecer de fato essa classificação. Então, apesar de eu ter o cabelo mais crespo, né, mais encaracolado do que a Viviane, que tem o cabelo, né, ondulado, mais liso, pode ser que a Viviane tenha, né, componentes genéticos aí que a liguem muito mais a uma descendência africana do que eu. Né? Então, enfim, na década aí de 90, nos primeiros anos de 2000, nós tivemos uma série de pesquisas que foram bastante veiculadas, né, sobre essas questões. Então, esse conceito que ele passa a ser carregado de ideologia, né? Esconde as relações de poder, porque não é interessante que elas apareçam, senão elas não funcionam, né? Precisam funcionar para quem está estabelecendo essas relações, para que essa dominação ela aconteça. Né? Então, interessa para determinados grupos que esse conceito ele continue funcionando, né? Com essas características. O Antônio Sérgio Guimarães, que é um outro professor da USP, o professor Camille Munanga, ele vai dizer que raça, então, Camille Munanga também concorda com esse conceito, estou só aqui trazendo diferentes referências, né? Então ele vai corroborar
para essa discussão de raça enquanto um conceito sociológico, né? É um conceito, então, que se constrói nas relações sociais. Então, ele não faz sentido, e eu acho que isso é sempre importante reafirmar, não faz sentido do ponto de vista da construção de um conceito apoiado na biologia, mas ele pode ser empregado enquanto um conceito, vamos dizer, ressignificado, né, a partir das relações sociais, a partir da sociologia. Então ele vai dizer, se pensarmos em raça como uma categoria que expressa um modo de classificação baseado na ideia de raça, podemos afirmar que estamos tratando de um conceito sociológico. Certamente não realista, ou seja, ele não tem base, né, concreta. No sentido ontológico, pois não reflete algo existente no mundo real. Ou seja, não existem raças humanas, né, como a gente estava explicitando anteriormente. Mas um conceito que se refere a algo que orienta e ordena o discurso sobre a vida social. Então, é um conceito que faz sentido nas relações sociais, né? Bom, e aí ele vai associar ainda, e acho que isso é interessante, porque é muito comum a gente ouvir dizer quesito raça-cor, ou quando o IBGE bate lá na nossa porta para coletar as informações do censo, ele vai perguntar qual é a sua raça-cor, ou qual é a sua raça-cor-etnia, né? Então, a cor, o Guimarães, né, o Antônio Sérgio Guimarães, ele vai dizer que não é só uma questão daquilo que é evidente aos olhos, né, o seu tom de pele, né, que cor é essa que está marcada no seu corpo. Mas é a associação desse tom de pele ao conceito de raça, né? E é um conceito de raça que, de novo, nos leva àquela concepção do ponto de vista da biologia, e não dessas construções das relações sociais, né? Então, ele vai dizer o seguinte: a análise dessa categoria no Brasil nos leva à conclusão, sem grande dificuldade, de que a classificação por cor ela é orientada pela ideia de raça, né? Ou seja, que a classificação das pessoas por cor ela é orientada por um discurso sobre qualidades, sobre atitudes, né, sobre essências que são transmitidas pelo sangue. Então, de novo, é a referência biológica, né, que remontam a uma origem ancestral comum às subespécies humanas. E disso é que advém a ideia de que, de acordo com a cor que você tem mais ou menos capacidades que outros, né? E aí, enfim, como é que isso funciona aqui no Brasil? Quanto mais escuro for o tom da sua pele, maior a possibilidade de eu associar a cor da sua pele dentro daquela escala de hierarquia, né, a um sujeito menos evoluído, né, menos capaz, né, que vai ter dificuldades de aprendizagem, que vai ter dificuldades de chegar na universidade, né, e viver as questões que estão aqui na universidade. Então, para ele, a cor ela não é uma categoria objetiva, é uma categoria racial, né? Pois quando se classificam as pessoas como negros, como mulatos ou pardos, a ideia que está orientando aí a questão da cor é a ideia de raça. E de raça quanto um processo de classificação e de hierarquização, né? E nós vamos tendo, né, voltando aí para a ideia de raça no componente das relações raciais. Nós vamos, nos nossos processos de socialização, aprendendo, né, a manter essa ideia de raça presente, né? Então, a gente continua, na sociedade brasileira, referindo que, quanto mais clara for a pele das pessoas, mais nós vamos referir que elas são mais evoluídas, que elas têm mais qualidades, que elas são mais... que elas são menos perigosas, né? E quanto mais escuro for o tom da pele,
vamos aprendendo nos nossos processos de socialização a referir que essas pessoas têm menos qualidade, que as suas atitudes podem gerar riscos à nossa vida e por aí vai. Né? Bom, rapidamente, eu vou trazer o conceito de etnia, mas a minha proposta aqui é falar só das questões raciais, né, da questão da população negra em específico, e em outro momento a gente pode pensar a questão da etnia, estabelecendo aí a discussão, principalmente com a questão indígena, né, que eu acho que aí vai um outro momento para fazer essa discussão específica. Mas a Alelis Cashmore, ela vai dizer que etnia, ela se refere a um grupo que possui um certo grau de coerência e de solidariedade entre eles. E são pessoas que têm consciência, né, dessa coerência, dessa solidariedade que elas possuem. E que têm origens e interesses comuns. Né? Então, se a gente for pensar aí, a gente até pode ter a combinação de raça e de etnia. Né? Por quê? Porque estão estabelecendo essas relações sociais entre grupos, né, que convivem de forma tensa, né? Mas dentro desses grupos eu posso ter desdobramentos. Então, grupos étnicos dentro disso que a gente refere como grupo branco, como grupo negro. Né? Mas fica um pouco mais evidente quando a gente fala, por exemplo, dos indígenas. Né? A gente temos você tem essa categoria indígena, mas você tem diferentes grupos com culturas e interesses que são comuns, com uma língua própria, enfim, que distribuem, que subdividem esse grupo. Né? Então, a Cashmore ela vai dizer que o grupo étnico ele não é mero agrupamento de pessoas ou um setor da população, mas é uma agregação consciente de pessoas unidas ou proximamente relacionadas por experiências compartilhadas. Né? Então, é diferente do conceito de raça. Bom, tendo em vista que a gente então, abordou aí o que é raça, né? Entendendo o que é raça, entender um pouco o que é o preconceito, o racismo e o processo de discriminação. É bastante comum nós misturarmos essas coisas, né? Nos confundirmos com elas. Né? No senso comum, né? No cotidiano, enfim, talvez tudo bem para a população em geral, mas aqui a gente precisa ter claro o que cada uma dessas coisas significa. Então, Fontana ele vai lembrar que o preconceito ele tem base em estereótipos e que ele é um fenômeno psicológico. Né? Ele reside apenas na esfera da consciência ou da afetividade dos indivíduos e por si só não fere direito. Então, eu gosto de, nas minhas aulas, eu digo assim, olha, o preconceito está na cabeça das pessoas. E quando ele estiver lá guardado, não é que ele não seja um problema, mas ele está ali e não está afetando os outros. Né? Então, você tem que lidar, tem que esconder o seu preconceito, tem que deixar ele ali guardadinho. Né? Tem uma campanha, inclusive, que alguns anos atrás né, o governo federal fez, que era onde é que você guarda o seu racismo, onde é que você guarda o seu preconceito. Né? Porque a questão do preconceito, ela está lá, mas em algum momento ela pode se manifestar. Né? Ela vai vir à tona. Então, quando essa forma de pensar o outro se manifesta em ações, em atitudes, ou em deixar de fazer algo movido pelo preconceito, então a gente está entrando numa outra esfera, que é a esfera da discriminação. Então, deixou de ser uma forma de pensar, né, esse fenômeno psicológico, e ele passa a ter a desenvolver uma ação. Então, a discriminação, ela já é uma ação que pode estar informada pelo preconceito. Então, essa ação ela é uma conduta que vai exteriorizar ou materializar esse preconceito ou racismo. Então, de acordo com a Convenção da ONU, em 66, então, a definição né, já vem de algum tempo,
significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferências baseadas em raça, em cor, em descendência, em origem nacional ou étnica, que tenha como objeto ou efeito anular ou restringir reconhecimento, o gozo ou exercício em condições de igualdade, os direitos humanos e as liberdades individuais fundamentais, o domínio político, social, cultural, em qualquer domínio da vida pública. Né? Então, é importante a gente pensar que esse processo da discriminação ele não ocorre, ou ele não está associado somente à questão racial. Né? Então, não é só nessas relações entre negros e brancos e negros. Né? Ela pode se dar em outros aspectos, e aí eu acho que é interessante a gente pensar esse processo da discriminação na relação com cada um dos eixos das nossas coordenadorias que constituem essa secretaria. Né? Bom, e aí o racismo, eu volto a trazer o professor Kabengele Munanga. O racismo ele vai dizer que é uma atitude que consiste em considerar as características intelectuais ou morais de um dado grupo humano como consequência direta das suas características físicas ou biológicas. Então, de novo, está informado por aquele conceito de racismo que já não existe mais. Né? Então, é quando você discrimina, informado por essa ideia de que um grupo humano é melhor ou pior do que o outro a partir das suas características, não pelas suas qualidades, né? Pela sua personalidade. É uma consciência necessariamente falsa, né? De uma distinção biológica entre seres humanos, de novo, desmontando essa ideia que permanece né, no tecido social, mas que não tem causalidade. Né? E aí é interessante porque tem algumas pessoas que dizem eu prefiro passar a utilizar o termo etnia e deixar de usar raça, porque como se deixando de usar o termo raça, o racismo deixasse de existir. A gente pode deixar de usar raça, deixar de usar o termo racismo, ele vai continuar operando. Né? Então, a ideologia e instrumento de dominação, né, é um produto da civilização ocidental e remonta ao século XVIII. Né? E ele se manifesta de diferentes formas, inclusive pela não manifestação, né? Ou seja, pela não ação. E aí, quando a gente pensa, principalmente nos espaços educativos, nos espaços escolares, né, na escola de educação básica ou mesmo na universidade, essas relações, essa discriminação racial, muitas vezes ela acontece não porque alguém hostilizou verbalmente, né, xingou, enfim, mas porque deixou de considerar a existência daquela pessoa. Né? O ano passado, na ANTED, no GT de Relações Sociais, teve a apresentação de um trabalho, uma pesquisa de doutorado, que ainda estava em andamento, e a pesquisadora estava investigando a questão das cotas na Universidade de Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, nos cursos de medicina, e que consequências, né, a presença dos estudantes negros trazia para o curso de medicina, se ali estava implicando em rever determinadas atitudes, né, ou se a presença do estudante negro trazia questionamentos sobre a discussão da saúde da população negra, enfim, e ela vai entrevistar alguns professores e alguns alunos. Mas é uma moça, uma pesquisadora branca, inquestionavelmente branca, né? E ao conversar, né, ao fazer as entrevistas com os professores, majoritariamente brancos também, do curso de medicina, o que vai acontecer? Primeira coisa é que ela vai poder realizar a pesquisa, né? Porque talvez se ela fosse uma pesquisadora negra fazendo a pesquisa, eles não a recebessem.
Mas não só recebem, mas há um processo de, não é solidariedade o termo, mas de identificação, né? E com isso eles se sentem seguros para discutir o tema com ela. E aí o que eles vão dizer? Uma das perguntas, né? Para não me estender demais. Há estudantes negros na sua sala de aula? Todos os professores vão dizer, não tem estudantes negros na minha sala de aula. E aí ela vai investigar se há ou não estudantes negros na sala de aula. E ela vai identificar que eles estão lá. Eles estão lá, mas eles não são vistos. Então, pior, às vezes talvez não é colocar num grau, né, de graduar o que é pior, mas não é o processo de evitar essas pessoas ou de hostilizar essas pessoas, né, ou de dizer, olha, você entrou por ações afirmativas nesse curso, não fosse isso você nunca conseguiria chegar até aqui. Não há esse processo de hostilização, né? Mas há um outro processo que também é considerado como racismo. Eu não vejo você, você não existe, né? Então, ao conversar com os estudantes, é exatamente isso que eles traziam para as entrevistas, né? Eu estou ali, mas é como se eu não estivesse presente, porque os professores ignoram a minha presença. Não só os professores, mas reproduzindo, né, esse comportamento, também os colegas do curso de medicina ignoram a presença daquele estudante. Então, o racismo ele se manifesta de diferentes formas. E na medida que a gente vai trazendo as políticas de ações afirmativas aqui no Brasil, vai desenvolvendo essas políticas, como nós vamos ver, a Constituição de 88 criminaliza, né, o racismo no Brasil, o que a gente vai percebendo é que a forma da discriminação racial, ela vai passando por um aprimoramento, né? Então, essa história do politicamente correto, né? Eu não tenho mais, às vezes, formas tão evidentes, né, de discriminar o outro, mas eu vou burinando isso vai ficando cada vez mais bem elaborado, né? Bom, o racista, então, ele não se limita apenas a querer impor ao outro a sua visão de mundo, mas também impedir-lhe o acesso quando se aproxima. Então, uma das consequências do racismo são os processos de desigualdade, né? Então, de desigualdade racial, como a gente chama. Bom, e aí eu trouxe essa imagem, que é uma imagem que reflete um pouco, reflete muito, né, do efeito da presença de uma discussão raciológica aqui no Brasil, que vai levar principalmente aos governantes e a pesquisadores no início do século passado a pensar estratégias de fazer com que o país se torne, né, se transforme em um país evoluído, mais desenvolvido. E na base dessa discussão está o processo de branqueamento. Não é possível que um país seja visto como um país desenvolvido com uma população que refere à ausência de evolução, à ausência de desenvolvimento, né? Então é preciso tornar essa população mais clara. Então, se na Europa havia toda uma discussão de que a mestiçagem era um processo que ia degenerando as raças, aqui no Brasil a leitura é outra. O processo de mestiçagem pode favorecer o melhoramento da raça, né? Parece até que a gente está falando de gado, né? De fazer melhoramento, né? Mas a ideia era essa. E aí, essa tela, né, do Modesto Grupo, chamada Redenção de Cã, é exatamente isso, né? São 3 gerações que estão ali representadas, né?
a senhora de pé é a geração mais velha, negra, né, preta, retinta, supostamente sua filha sentada com a criança já tem a pele um pouco mais clara, que refere que se a mãe é preta, o pai deve ser branco, mas ela ainda carrega esses traços, mas da relação dela com o homem branco que está ao fundo da tela, gera-se uma criança branca. Então, as mãos, né, erguidas da avó, né, é um sinal de agradecimento por esse processo de branqueamento, desse processo de melhoramento da raça. E a questão é que isso ainda permanece nos nossos imaginários, permanece aí nas nossas relações, informando as nossas relações sociais. Bom, a outra questão importante de se pensar aqui no Brasil, não vou me deter muito, é a questão do mito da democracia racial, né? Que é essa ideia de que aqui no Brasil nós temos uma cultura homogênea, as relações sociais elas são entre os diferentes grupos são amistosas, ela é solidária, a ideia da cordialidade, né? Então, o Brasil ele seria racialmente democrático e isso vai levar, inclusive, com que a Unesco desenvolva aqui, no início do século passado, pesquisa, né, que vai fazer com que o professor Floresta Fernandes, o professor Iane, o próprio Fernando Henrique Cardoso, ganhem uma certa visibilidade nesse campo da discussão sobre relações sociais no Brasil, porque estiveram desenvolvendo essa pesquisa no sentido de investigar que relações são essas, né? Se de fato há uma democracia racial no Brasil, as relações são cordiais, amistosas, enfim, e a pesquisa ela vai revelar exatamente o contrário, né? Que a gente tem aqui esse mito, é uma falsa ideia de uma democracia racial, mas que o tempo todo as relações elas não são nada democráticas, elas são tensas, né? Então, a questão é, isso ainda está presente, né? Nossa, eu acho que em alguma medida sim, né? E daí a necessidade ainda de termos as ações afirmativas, né? Mas eu acho que ainda prevalece essa ideia de que nós somos esse país mestiço, né? Cordial, amistoso, onde nós aqui nos damos muito bem entre negros e brancos, entre pobres e ricos, né? Para ficar por aí. Né? Estamos em tempos em que esses dualismos, né, são mais se ativando. Né? Então, eu trouxe aqui algumas frases que têm base em falas de pessoas negras, né? Pesquisadas, algumas delas pela professora Kalkman, Susana Kalkman, da área da saúde, e ela vai mostrar um pouquinho como é que o racismo opera no campo da saúde. Né? Então, é muito comum ainda, dentro do meio médico, da enfermagem, enfim, as pessoas negras serem vistas como sendo mais fortes, né? E como mais resistentes à dor. Uma questão interessante é, por exemplo, pensar que as mulheres negras no trabalho de parto não precisam de anestesia, né? Não, negona dessa, forte, né? Boa parideira, é bem essa ideia que ainda prevalece no meio médico, né? Enfim, as pessoas não são mais fortes ou mais resistentes à dor, ou menos resistentes por conta, né, de serem brancas, negras, orientais, indígenas, enfim, né? A ideia de que os negros adoecem menos, de novo, por associar, né, a raça a um ser humano mais forte, mais resistente, isso tem tudo a ver com associar essa população ao trabalho braçal, né? Os brancos são seres mais frágeis,
porém mais inteligentes, né? Então, os negros eles são vistos como menos inteligentes do que os brancos, mais habilidosos para os trabalhos manuais, para os trabalhos braçais. E, de novo, a gente percebe, então, que isso está informado por aquela concepção biológica de raça, né? Não é incomum pessoas negras, principalmente homens negros, que dão entrada nos hospitais, no pronto atendimento, com ferimento de bala, serem associados a assaltantes, né, a meliantes, né? Ele não é vítima do assalto, ele é sempre o assaltante, né? E mesmo na escola ou na universidade, né? Então, eu tive uma experiência de uma estudante negra de classe média alta, numa instituição em que eu atuava, vir conversar comigo, ela não aguentava mais os professores olhando para ela com cara de coitadinha, perguntando se ela já tinha comido naquele dia, se ela podia comprar o material, e eram de fato pessoas que não conseguiam olhar e ver aquela menina, porque ela se vestia com roupas que a maioria dos seus colegas, inclusive não negros, não usavam. Era uma menina que vinha de uma condição financeira muito boa, então usava roupas de marca, né? Super bem maquiada, não usava bijuteria ou eram bijuterias finas, né? E as pessoas olhavam e diziam: você tem dinheiro para comprar o seu xerox, né? Então, isso é racismo também, né? Ou as crianças na educação básica, que muitas vezes as crianças negras elas são convidadas para formar um time de futebol, né? Ir para as Olimpíadas, os jogos regionais, enfim, mas não são elas que são convidadas a participar da Olimpíada de História, da Olimpíada de Matemática, né? Por quê? Né? Então, o professor não refere que ele é capaz de pensar, né? Que ele é um ser inteligente. Então, só para a gente refletir, será que ser vítima cotidianamente do racismo interfere no nosso desenvolvimento psíquico, emocional, cognitivo, físico, social, né? E discriminar o outro, né? Será que também nos afeta em relação a esse desenvolvimento, né? De modo geral? Desculpe, mas não consigo entender, está cortando. Acho que está dando eco. Melhorou? Melhorou, Valdemir? Ok? Acho que para alguns está normal. Para a Valdemir melhorou? Tá. Eu não sei por que dá eco, mas enfim. Bom, então entrando um pouco agora na história, né? Tendo visto então que falamos dos conceitos de raça, racismo, preconceito, discriminação. Vamos falar um pouquinho da história então. E aí eu vou fazer esse recorte da educação, da história da população negra na relação com a educação, né? Então acho que uma questão que inicialmente precisa ser dita é que aquela ideia, né, que infelizmente ainda persiste nos livros de história, de ensino, no ensino fundamental, de que negros eles se sujeitavam, eles eram pouco ativos, eles não reagiam, né, à agressão do processo da escravidão, por exemplo, não é real, né? Claro, você vai ter alguns deles que se sujeitam, mas se sujeitam como? Você tem uma série de instrumentos violentos que fazem com que essas pessoas, se têm algum amor à vida, né, passam a se sujeitar. Mas sempre houve a reação a esse processo, né? E a outra questão é uma preocupação sempre presente na comunidade negra em relação aos processos educativos, não necessariamente da educação escolar, mas de processos educativos, né?
eu vou trazer um pouco mais a relação com o processo escolar. Então, a Petronilha Gonçalves Silva, que nossa professora, né, agora aposentada, né, nossa professora emérita, e o professor Luiz Gonçalves, da UFMG, eles vão dizer que os negros eles foram impedidos, né, por muito tempo de chegarem à escola. Hoje a gente já sabe, né, o que não se sabia há algum tempo atrás, que existiram leis que determinaram essa exclusão, né? Mas para além da lei, você também tinha outros processos, né, dado que você não sequer reconhece a humanidade desses sujeitos, então eles não precisam de escola, né? Mas até, enfim, até o final do século XIX, você tinha uma série de estratégias de impedir que os negros chegassem à escola mesmo depois do processo de abolição. Há poucas exceções, né, de acesso dos negros, mesmo escravizados, à escola, e uma dessas exceções era a expulsão que os jesuítas traziam em algumas partes do país, né? Há outro processo de educação escolar, mesmo dos negros, ou de processo de alfabetização, se dava uma relação, às vezes, com a Casa Grande, né? As crianças negras, muitas vezes, eram os brinquedos dos filhos dos donos de terra, dos grandes produtores. E ali, naquele processo de acompanhar o seu senhorzinho, né, que estava ali aprendendo a ler, escrever, contar, enfim, esse menino, né, inteligente, tanto quanto o outro, né, acabava aprendendo também, porque ficava ali ao lado, né, na proximidade da criança branca com o seu tutor. Bom, a lei do ventre livre, ela trouxe a preocupação da elite com a educação dos nascidos livres. Então, o que é que a gente faz com essas crianças, com esses seres, né? E é daí que nascem, por exemplo, os liceus de artes e ofícios. Então, não era uma educação no mesmo sentido que a população de origem europeia recebia no país, mas era uma educação no sentido de corrigir a animalidade dessa população e de treiná-la para determinados trabalhos que não mais aquele que ele antes poderia fazer na fazenda, né? O governo ele passa, então, a repassar recursos para algumas escolas, para algumas instituições que vão se responsabilizar por esses libertos ou por esses indígenas. Sendo que é bom lembrar que, durante um certo período aí, a lei do ventre livre, apesar da criança já nascer não sendo sujeita a ser escravizada, ela acabava muitas vezes ficando na fazenda, né, e sujeita ao trabalho também escravo por ficarem com a sua família. A taxa de crianças negras, então, que alcança a escolaridade após o ventre livre, ela é insignificante, né, pouco significativa. Bom, no século XX, nós vamos ter várias iniciativas organizadas por grupos importantes, que a gente poderia aí chamar de um pré-movimento negro, né? Porque a gente vai distinguir movimento negro propriamente dito a partir dos anos 70, dentro dessa concepção do conceito social de movimentos sociais. Então, a gente tem a Frente Negra Brasileira, que nasce na década de 30, que vai criar o primeiro e único, até onde se sabe, partido negro, né, no Brasil, que é extinto no contexto da ditadura Vargas, não tem uma duração muito grande. A Frente Negra ela tem uma entrada bem importante no território brasileiro, porque ela nasce no contexto do Sudeste, mas ela avança pelo Nordeste, ela avança pelo Sudeste, pelo Sul. Em São Paulo, a Frente Negra Brasileira ela era muito bem organizada, havia uma forte desconfiança dos negros em relação à escola pública, enfim, ou pelas dificuldades de chegar na escola pública, ou ao chegar na escola pública é uma escola que não via essa população negra, né, que destratava, discriminava, enfim. Então, a Frente Negra Brasileira, ela organiza salas de alfabetização.
E as salas de alfabetização elas não eram exclusivas para negros, elas eram abertas também para não negros, né, que não conseguiam chegar na escola pública. Né? Então, imigrantes ou filhos de imigrantes que eram pobres, daí um pouco a aproximação, né, ou as boas relações com alguns grupos de italianos que os negros em São Paulo tinham. Né? Então, eu não trouxe aqui, mas tem fotos sobre dessas classes, né, da Frente Negra Brasileira, e a gente vê uma coisa interessante, que era a dupla docência, então era um trabalho com duas professoras na sala de aula, e crianças negras e brancas sentadas juntas, né, sendo alfabetizadas nesse espaço. Um outro espaço importante de processos de aprendizagem era o TEM, o Teatro Experimental do Negro, que nasce na década de 40, no Rio de Janeiro. Nasce, inclusive, como um questionamento à ausência do negro no teatro, na década de 40, né, naquele período, e a chegada no Brasil daquela questão do blackface. Né? Então, atores brancos que pintavam a cara de preto para representar o negro no teatro. Então, ele nasce como uma reação a esse blackface. A esse blackface dizendo, não, nós temos negros que são capazes de serem também atores e bons atores. E quem vai ser aí o principal nome, né, que organiza o Teatro Experimental do Negro é o Abdias Nascimento, que depois um grande militante, é um grande nome no movimento negro, vai chegar ao Senado, inclusive. E o TEM, ele tinha um aspecto que não era só uma forma de organizar ou de formar atores negros. Né? Ele também, para que esses atores negros pudessem representar, eles não eram escolarizados, não eram alfabetizados, então o TEM ele acabou se constituindo também como um espaço de formação, de alfabetização, a partir de textos de literatura. Né? Então, aquele texto que ia ser representado por esses autores numa peça eram a base para esse processo de alfabetização. Tá? A outra questão, e aí a gente vai um pouco desmontando essa ideia dessa incapacidade intelectual da população negra. Né? Dos anos 20, anos 30, até meados dos anos 40, há também o desenvolvimento de muitos jornais negros aqui no estado de São Paulo, por exemplo, né? E uma imprensa negra que também servia como veículo de informação, de formação, e que nas casas da população negra eram também material para alfabetizar os mais velhos. Né? Então, os mais jovens que já tinham passado pela escola liam esses jornais para os seus pais, para os seus avós, e com isso iam também se apropriando da leitura da escrita. Né? Eu não vou ler aqui esse trecho longo do Manifesto da Gente Negra Brasileira, mas nesse manifesto a Frente Negra está dizendo da importância da educação, da importância da população negra estar na escola e buscar formação, né? Buscar formação para além do primário, que era o que era oferecido na época, né? Para se qualificar, para disputar vaga no mercado de trabalho, mas é um trecho que também questiona o poder público em relação ao que se ensina nas escolas. Então, na década de 30, a Frente Negra já está questionando a ausência da discussão da história do negro na escola, né? E as práticas racistas presentes na educação básica. Bom, aqui é uma lista, né, de questões, de demandas que foram sendo mapeadas pelo movimento negro, por pesquisadores negros que estão em diferentes universidades. Né? Eu digo dessas exceções que chegam à universidade entre a década de 70 e de 80, e aí tem um pouco uma lista daquilo que o movimento chamava com prioridade, né? Questões que precisavam ser resolvidas
principalmente no campo da educação. Então, que tem uma especificidade da luta do povo negro, então não é desconsiderar outras questões, as outras categorias, mas que tem uma especificidade da questão do negro. Mas chama atenção também para a diversidade de modo geral, ou seja, a gente não pode discutir só raça, tem a questão de gênero, tem de idade, tem classe, essas questões elas estão, né, emaranhadas aí. A existência de que existe um pensamento negro para a educação, ou seja, existe uma tradição, existe pedagogia, existem saberes, o reconhecimento e a denúncia de que a escola reproduz racismo, né? O reconhecimento e a denúncia de que a escola veicula valores preconceituosos e atitudes discriminatórias, e isso, assim, se a gente pega o material didático, ainda hoje a gente enxerga isso com muita facilidade, né? Já foi pior, já melhorou, mas ainda está lá, né? Que os materiais pedagógicos, os livros didáticos, eles reproduzem estereótipos. É muito comum os livros da década de 80, de 90, sempre associar o negro ao trabalho braçal, as figuras do negro sempre distorcidas, sempre junto com animais, né, com uma aparência muito parecida com a representação do desenho do negro no livro didático. Né? Então, essa associação ao negro como animal, não como ser humano. Né? A ênfase na identidade negra e a questão da autoestima do negro, né? E aí como é que você constrói a sua identidade dentro desse processo de discriminação. Né? Que a identidade negra ela é construída com base na descendência africana. Então, na medida que a gente não abre a possibilidade de discutir, de trazer a história de África para a escola, por exemplo, só tem a história do branco, do europeu, como é que eu construo essa identidade negra, né? Sem ter o meu igual e o meu diferente, só tem o meu diferente. Né? Que a necessidade de ensinar, então, a cultura africana e a história dos afro-brasileiros, capacitar os educadores, né, nesse campo, reestruturar, rever, alterar os currículos. O que está sempre presente no movimento negro, defesa pela escola pública gratuita para todos os mundo. Né? E a defesa da reestruturação dessa escola no sentido da sua organização, uma organização não só que favoreça a população negra, mas que favoreça a todos que possam estar aí numa categoria dos excluídos. Né? Bom, e aí você tem uma série de ações que vão ser desenvolvidas pelo movimento negro bem antes do que a gente chama de ações afirmativas e que vão ser, em boa medida, a base para a organização das ações afirmativas. Então, o movimento negro, com os seus próprios recursos, né, há muito tempo faz capacitação de professores da educação básica, organiza eventos para a formação dos seus próprios militantes, elabora materiais didáticos, paradidáticos, né, desenvolve atividades de formação, de valorização da cultura brasileira com crianças e com adolescentes. E aí alguns marcos para entrarmos, então, no contexto do início do século XXI com a definição das políticas de ação afirmativa. Então, a gente tem questões importantes aqui que são a Constituição de 88, o processo da Constituinte, né? Então, nesse processo da redemocratização do Brasil, da reorganização ou da organização dos movimentos sociais, isso tem muita força na década de 80, o movimento negro ele tem força para chegar e ocupar lugar no processo da Constituinte. Né? Só que ele não faz isso sozinho. Você tem a discussão na Constituinte, ela reúne negros, indígenas, quilombolas, enfim. Mas sem conquistas. Né? Mesmo que com muitas dificuldades, se consegue, na Constituição de 88, a criminalização do racismo, assegurar o direito dos quilombolas à terra, né? E alguma coisa que precede a Lei 10.739,
que é a inclusão na Constituição da necessidade da história do Brasil ser contada também a partir da perspectiva da população negra, então das diferentes culturas, das diferentes etnias do povo brasileiro. Efetivamente, isso não se coloca em prática. O currículo da escola na década de 80, de 90, hoje ainda permanece muito eurocentrado. Né? Em 95, nós temos uma grande mobilização do movimento negro, que vai a Brasília para a Marcha Zumbi, dos Palmares contra o racismo e pela vida. Isso acontece em 95, na comemoração dos 300 anos da morte do Zumbi. E, ao final dessa marcha, se entrega para o então presidente Fernando Henrique Cardoso uma carta do movimento negro com uma série de reivindicações, né? E a necessidade do reconhecimento do prejuízo que o Estado brasileiro causou à população negra com séculos de economias baseadas na escravidão. Né? O outro marco é a terceira Conferência Mundial do Racismo e Discriminação Racial, Xenofobia e outras formas correlatas de intolerância, que acontece em Durban, em 2001, onde o Brasil teve um protagonismo significativo, com representação brasileira muito forte, inclusive com a participação na relatoria do documento final da Conferência de Durban. Né? Então, esses três marcos eles vão levar a uma pressão do Estado brasileiro, a uma pressão do movimento social sobre o Estado brasileiro, que começa muito gradativamente a definir políticas para essa população. Então, como consequência, nós temos o presidente Fernando Henrique Cardoso reconhecendo, né, que o Estado brasileiro tinha responsabilidade histórica pelo processo do escravismo e pela marginalização econômica, social e política dos descendentes de africanos. E aí, o que é que vai se fazer? Né? A demanda por reparação, por políticas afirmativas. Esse contexto vai abrir um espaço maior para o movimento negro adentrar os espaços de poder político, né? Isso se materializa na organização do Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra, em 96. Esse grupo de trabalho se desdobrava em 16 eixos, 16 frentes de atuação, né? Que ia da educação, passando pela questão da terra, saúde, enfim. E a recomendação do plano de ação de Durban, né, que passa a pressionar também, né, ser um elemento para pressionar o Estado brasileiro para atuar no campo do combate ao racismo no Brasil. Com isso, então, nós temos a definição, a partir da virada do século, do século XXI, de uma série de leis que vão buscar promover esse processo de reparação ou de políticas afirmativas. Então, destaquei aqui algumas delas, né, principalmente na relação com educação. A aprovação da Lei Federal 10.639, em 2003, que depois vai ser alterada pela Lei 11.645, em 2008. Essa lei ela vai alterar a LDB, incluindo o artigo 26A e o artigo 79B, que vai dizer da obrigatoriedade do ensino de história e cultura brasileira e africana nos currículos escolares do ensino fundamental e médio. E em 2008, inclui-se também a questão da história e cultura indígena. Essa lei, o artigo 26A e 79B, eles são regulamentados menos de um ano depois com a resolução CNE 01 de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura brasileira e africana. Essa resolução
ela está intimamente articulada ao parecer do CNE, que lhe deu origem, né? Mas é muito comum, quando você tem a resolução, esquece o parecer, porque o parecer era só para fundamentar a resolução, né? Mas essa resolução, ela não esquece do parecer, ela se vincula ao parecer. Tanto é que, não trouxe aqui, mas o MEC lançou um caderninho, publicou um caderninho logo depois da aprovação da resolução, em que vem junto a Lei 10.639, o parecer e a resolução. E o parecer dos 03 do CNE, ele é eu vou chamar aqui de uma cartilha, né, mas num bom sentido, para implementar as diretrizes curriculares. Então, para começar, tá lá, o que é que a gente tem que fazer, né? Quais são os conteúdos, que níveis e modalidades de ensino precisam trabalhar com esse conteúdo. E aí a gente já adianta que isso vai da educação infantil à pós-graduação. Ninguém escapa à resolução. Se o artigo 26A da LDB, por conta da 10.739, afirma que quem tem que trabalhar com a história cultural brasileira e africana é o ensino fundamental e médio, as diretrizes curriculares expandem isso para todo o sistema educacional. Então, ninguém escapa, todo mundo tem que trabalhar com isso. Tá? A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, aprovada em 2009, o Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado em 2010, a lei, que a gente chama de lei de cotas, mas que na verdade é a lei de reserva de vagas nas instituições de ensino superior federais, que é a lei 12.711, de 2012, e o plano de implementação das diretrizes curriculares de relações étnico-raciais, que é esse aqui, né? Por conta da lei já fazendo aniversário e não está sendo implementada, então é mais, né, um documento que tenta fazer isso. Né? Bom, e aí, para a gente já ir fechando, o que são ações afirmativas? Né? Ações afirmativas, elas podem ser entendidas como um conjunto de políticas públicas ou privadas de caráter compulsório, ou seja, obrigatório, facultativo ou voluntário, que estão concebidas a partir da questão da discriminação racial, ou de gênero, ou de deficiência física, ou de origem nacional, enfim, né, desse campo da discriminação, para corrigir ou mitigar, né, os efeitos dessa discriminação praticada no passado e tendo como objetivo a concretização de um ideal de efetiva igualdade. Então, é uma política que vai diferenciar para produzir, de fato, a igualdade. Né? De acesso aos bens fundamentais, como educação, emprego, mas que pode atuar em vários campos aí. O Estatuto da Igualdade Racial define ações afirmativas de forma mais sucinta. Chama de programas e medidas especiais que são adotados pelo Estado ou pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidade. A ênfase aqui como está dentro do Estatuto da Igualdade Racial, ação afirmativa na relação com as desigualdades raciais. Bom, a Lei 10.739 eu já falei um pouquinho. Eu prefiro, no campo da educação, falar de artigo 26A, porque a gente está falando de LDB. A LDB é a Constituição da Educação, né? Ela torna obrigatório no ensino fundamental, médio, oficiais e privados, o ensino de história cultural brasileira e africana. A Lei 11.645 de 2008 inclui a questão indígena. As diretrizes e o seu respectivo plano de implementação tem em vista regulamentar e colocar em prática, de fato, o artigo 26A da LDB, mas expande esse artigo 26A, né? Então, as diretrizes, elas têm que ser observadas pelas instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidades da educação brasileira, em especial
social, instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores. Então, tem uma ênfase, né? Em especial, os cursos de formação de professores têm que estar atento ao conteúdo das diretrizes. Mas antes já está dito, todas as instituições de ensino, em todos os níveis e modalidades. O curso de engenharia? Sim. Mas o curso de medicina? Sim. Mas é um curso de técnico em mecânica? Sim. Né? Porque todos nós aqui estamos lidando, independente da profissão, né? Nós estamos lidando com relações sociais. Então a gente precisa aprender, né, uma nova forma de se relacionar entre brancos e negros. Né? Então, o que significa educar para as relações étnico-raciais? A própria resolução diz, né, que a educação das relações étnico-raciais ela tem por objetivo a divulgação e a produção de conhecimentos, atitudes, posturas, valores que eduquem os cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial. Ou seja, a gente precisa aprender a conviver com as diferenças. Né? O plano de implementação das diretrizes ele tem 8 eixos temáticos que se desdobram em metas de ações e tem prazos de execução. Vários deles já estourados aí e ainda não tivemos a plena implementação. Quem está implicado nesse plano? O poder público, as instituições de ensino, os coordenadores de curso, os seus gestores, os professores. Então, tem aquela desculpa, mas é porque o fiscal ainda não definiu a política da secretaria. Não, tem uma diretriz que diz lá, o professor tem que fazer, o coordenador tem que fazer, o diretor tem que fazer. Né? As associações e os fóruns, em especial o Fórum de Educação e Diversidade Étnico-Racial. Então, é implicar todos que estão envolvidos no processo de reeducar esse país para relações étnico-raciais positivadas. Para não finalizar, porque apesar dessa extensa apresentação, a gente não acaba, né, tem muita coisa ainda para ser discutida. Será que de 2013 para cá, né, pensando aí na aprovação da Lei 639, há melhoras? Há melhoras, mas a gente ainda insiste, né, em desigualdades em relação a negros e brancos nesse país que ficam muito evidentes nas estatísticas. Então, de acordo com o relatório anual das desigualdades raciais no Brasil, 2007-2008, organizado pelo Marcelo Paixão e pelo Carvano, a população autodeclarada branca estava presente no ensino superior entre 95 e 2006. Né, 95 eles eram 13%. Né, em 95. Então precisava melhorar isso. O país, né, aí se desenvolvendo, né, tinha só 13% da população branca no ensino superior. Em 2006, passados 10 anos, isso mais que dobra, vai para 30,7%. Para a população negra, o índice também melhora. Né? Nós éramos pretos e pardos 3% em 95 no ensino superior e em 2006 nós passamos a ser 12%. Então tem uma melhora significativa. Né? Mas 12%, pensando que essa população é metade da população brasileira, ainda não alcança o índice que a população branca tinha 10 anos antes, em 95. Então, a diferença permanece. O que, enfim, a minha primeira pergunta. Precisa de política de ação afirmativa? Sim. Precisa de reserva de vaga? Sim. Né? E, para terminar, os desafios que nós temos aqui, né, mais localmente, na nossa universidade. A Karina, estudante de uma universidade pública, ela entra na van após ao final da aula para voltar para casa e ouve de uma colega que ela deveria sentar no espaço do meio dos bancos.
o pior lugar da van, entre um banco e o outro, onde tem ferro, né? E a justifica da colega dela, super simpática, né? É dizer que é porque ela é negra. Porque você é negrinha, senta aí, né? O José de Guiné-Bissau faz graduação numa universidade pública brasileira. Seus colegas de curso acham que ele não deve estar no Brasil, muito menos na universidade. Ele ouviu dos seus colegas que esse aqui não é o lugar dele. Aí, o meu aqui, tá ali. Então, essas duas situações, elas foram vivenciadas aqui na universidade. Essa universidade pública que está referida aí é a UFSCar. Então, nós temos desafios, né, pela frente, embora já tenhamos avançado muito. Então, a presença de estudantes negros, brancos de classes mais baixas, né, provenientes de escolas públicas, enfim, eles estão aí, mas estão aí nessa condição, né, sendo discriminados. E aí são situações na relação com seus colegas, né? Talvez a gente tenha aí N outros relatos de experiências com técnicos, com professores, enfim, né? Então, tá aí os nossos desafios para compreender todos esses conceitos, essas políticas. Dentro do meu tempo. Fazemos uma pausa agora. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Muita informação, né? Agora tem mais pessoas, né? Silvana. Eu não sei, acho que baixou na vida para ver quem está presente. Tem 10 participantes. Se você clicar ali no participante, né? Elaine de Araras, me parece aqui, ó, que esse AR é Departamento de Ensino de Graduação de Araras. Fernando, Iberê, Ameire, Tinoco, Sandro, Antônio Moraes. Legal. Tem todos os 10 pessoas, né? Bom, lembrando então que depois, no site, quando estiver pronto aí o site, no blog da Secretaria, essa apresentação vai estar disponível. Sei como a gente dá uma pausa, ou tem perguntas, não sei. Talvez perguntar para eles, vocês querem dar uma pausa? Eles querem ir direto? Não tem tomada, acabou a bateria de tudo. Você também? Você tem PowerPoint? Não, né? Não tem. Não sei se eu consegui falar tudo isso. Não, você vê um padrão. Também não precisa, né? Eu fui no lugar para 10 e meia.
esperar um Tem que pouquinho. esperar, né? Tem que Tá, esperar então- até 10h30. Nós vamos esperar. Eu vou atrás do meu vício, de um cafezinho, né? Vamos lá. Uma água. Deixa eu- E aí nós voltamos, tá bom? Vou pausar a gravação. Ok, legal, Vinícius. Tem meia hora então, né? Meia hora. Tem que tomar um cafezinho.